Seja muito bem-vinda ao Socorro Leoa. Aqui toda semana eu trago conteúdos e analiso a tua situação para te ajudar a superar o teu ex e ser feliz novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Carazo, especialista em fins de relacionamento. E o tema de hoje é: sofro ao saber que o meu ex já está com outra. E também já manda esse conteúdo, encaminha esse nosso Socorro Leoa para alguma amiga sua, para alguma colega de trabalho, para sua irmã, para sua prima, seja lá quem está passando por um fim de relacionamento e precisa também assistir isso. O nosso Socorro Leoa, se você ainda não sabe, ele é um encontro onde a gente analisa a tua situação, onde a gente vai a fundo sobre alguma dúvida que você tenha ou algo que trava o teu processo de superação. E se você quiser participar do Socorro Leoa, eu peço que toda terça-feira, quando eu abro realmente as análises do Socorro, você me encaminha através de texto a sua dúvida, o seu momento que você está passando, tá bom? Lembrando que as análises, elas são anônimas e que você não precisa se preocupar em relação a isso. O propósito do Socorro Leoa é justamente, se é uma dúvida sua, provavelmente seja uma dúvida ou algo que uma outra leoa está passando. E a ideia aqui é justamente você e outras leoas serem ajudadas de alguma forma a superar esse ex e serem felizes novamente. Vamos começar o nosso socorro. Vou puxar aqui a primeira análise. Bom dia, meu nome é Alessandra. Eu tive um relacionamento de quase 5 anos. Estou separada há 6 meses. Infelizmente foi um término muito traumático para mim, mesmo sabendo que já não estava dando certo há muito tempo. Foi um término com muitas brigas pela situação de divisão de bens adquiridos. Hoje nos falamos apenas para resolver algumas questões, mas sempre quando falamos existe muita raiva, muita mágoa. Da minha parte, creio que da dele também, pois ele é sempre muito sarcástico comigo. Sinto minha vida amorosa travada, não tenho vontade de conhecer e me relacionar com nenhum homem. Gostaria de superar traumas que tenho adquirido nesse relacionamento e nos passados, pois sinto que isso me sufoca. Bom, gente, aqui a gente começa trazendo um nível de consciência sobre algo muito sério, tá? Sobre algo que é uma situação muito recorrente para muitas de vocês, talvez. Quando a gente fala sobre raiva, sobre mágoa, sobre um relacionamento que ele foi se desgastando ao longo do tempo, aqui a gente começa a entender que muitas vezes esse sentimento que ancorava, de certa forma, esse relacionamento, que esse sentimento que muitas vezes ainda sustentava esse relacionamento, ele começa a ser substituído por uma impaciência, muitas vezes ser substituído por um desgaste emocional. Os atritos da rotina que antes não aconteciam começam a vir de alguma forma. O emocional desgastado, o nível de tolerância ele vai começando cada vez mais diminuir. O respeito que você tinha muitas vezes por esse ex, o respeito que esse ex tinha por você começa a realmente não acontecer. E aí, esse relacionamento ele realmente vai por água abaixo. E nisso entram outras situações que precisam ser resolvidas. Como é o caso dessa leoa, né? Que são essas burocracias que muitas vezes precisam ser vistas. Como separação de bens, guarda de filhos, organização desse novo cenário de vida, sobre essa casa que talvez não fique mais sob sua responsabilidade, entre tantos e tantos outros detalhes que acontecem aí com você. Só que essa história, a gente precisa entender que existe não só as burocracias no que diz respeito ao fim do relacionamento, as questões judiciais muitas vezes. Existe uma burocracia que precisa ser organizada, que é a burocracia do coração. E qual que é o maior problema que eu consigo detectar aqui? Não só na história dessa leoa, mas talvez na história de tantas e tantas outras mulheres. É que muitas vezes você, leoa, tá com o teu emocional tão fragilizado, você tá com o teu emocional tão desgastado que você muitas vezes não tem, primeiro, os recursos emocionais que você precisa e segundo, você não consegue muitas vezes ser forte e resolver as coisas de uma forma muito assertiva com o ex. O que eu vejo aqui é muitas vezes duas pessoas, ou seja, você e o teu ex, realmente
fragilizados, realmente cansados de todo esse cenário de relacionamento, precisando resolver coisas que muitas vezes são resolvidas com panos quentes, né? Como eu falo, né? Tá tentando apagar um incêndio com mais gasolina ainda, e aí, em vez de você conseguir resolver essa situação, você muito mais complica as coisas e o teu ex complica as coisas do que, de certa forma, tentar encerrar isso da melhor forma possível. O que eu vejo aqui infelizmente, é uma leoa cansada. Cansada das suas responsabilidades perante esse relacionamento, cansada muitas vezes de ter que resolver as coisas, vivendo muitas vezes em pé de guerra com esse ex, que talvez em algum momento tentou reconstruir essa relação, mas que viu que não dava certo, então já desistiu, que em algum momento tentou parar de brigar, mas que mesmo depois desse fim de relacionamento ainda continua ouvindo desaforos do ex, continua se estressando, continua realmente tendo, como ela mesma fala, que aturar os sarcasmos da parte dele e assim por diante. E aqui a gente entra num ponto bem determinante no que diz respeito a tentar se proteger, tentar resolver as coisas da melhor forma possível. Talvez hoje você que está aqui me assistindo, você já buscou o auxílio de um advogado, talvez você já buscou os seus direitos, você de certa forma organizou isso em algum grau nesse cenário novo que estava sendo instalado. Só que existem duas pessoas feridas, existem duas pessoas que estão guerreando, existe você e existe o teu ex. Seja lá quais são os sentimentos que ele tem, seja você qual que é a tua carga emocional que você tenha. E aí esse cenário, infelizmente, vem aumentando, e aí essas mágoas, esse ressentimento, essa raiva, tudo isso que foi acumulado dentro desse desgaste emocional, dentro desse relacionamento, acaba, infelizmente, explodindo, acaba vindo à tona, e um processo que deveria ser muito mais tranquilo, acaba gerando ainda mais desconforto. Mais alguma de vocês também está passando por uma situação assim de desequilíbrio emocional, onde ainda está passando por um momento de o ex vir fazer chantagem, brigar, continuar brigando com o ex mesmo depois desse relacionamento? Coloca aqui nos comentários. E aí vamos parar para pensar aqui e fazer um parênteses nisso tudo. Você concorda que quando o teu emocional ele tá desestabilizado, você muitas vezes não se sente segura, você não se sente protegida, você tá cansada, você tá literalmente abatida fisicamente, emocionalmente. E aí, como você não tá se sentindo estável, como você não se sente bem dentro desse cenário, parece que qualquer coisinha, qualquer situação que não sai de acordo com o que você espera, ou uma resolução que você acredita que vai conseguir, é como se qualquer coisa que saísse dos teus planos, saísse do que você acredita que poderia ser a melhor situação, isso já te deixa ansiosa, isso já te deixa estressada, isso já te deixa em prantos muitas vezes. Você perde o teu controle emocional, você perde o prumo muito fácil. E aí, uma coisa que precisa estar muito clara, como eu falei antes, não adianta você resolver apenas as questões burocráticas. Você também precisa resolver as questões que dizem respeito à burocracia do coração. Não adianta só ir atrás de um advogado para resolver, seja lá o que for, seja a guarda dos filhos, seja separação, seja divisão de bens, se o teu emocional ele não vem com recurso. O teu emocional ele tá tão em caos que você não tem nem força para conseguir isso. E agora, pela parte da tarde, eu tava falando com a Ellen, que é a minha parceira, que é advogada familiarista, e ela falou: Andressa, a verdade é que muitas vezes as pessoas não conseguem dar sequência num processo de divórcio, ou muitas vezes acabam abrindo mão das coisas que são seus direitos, porque não tem paciência, não tem estabilidade emocional, não consegue se dar um pouquinho de força para que a gente consiga agir. E aí o que acontece? Quando você não trata esse outro lado, quando você não cuida do lado do coração, do lado emocional, você fica entrando nessas questões burocráticas, como ela mesma falou, a gente ainda fica brigando, a gente ainda fica se desgastando
por questões de separação de bens. O que eu quero dizer com isso? É que a raiva e a mágoa, elas vão ser combustível para você passar por um processo de separação de bens, de organizações burocráticas legais, de uma forma muito desgastante também. Porque na tua mente é como se você ficasse reforçando esses traumas, reforçando todo esse desgaste. E o reflexo disso, só para você entender, e entrando aqui agora sobre questões muito mais emocionais, é que no teu inconsciente, tá, Leoa? No teu inconsciente, é como se você tivesse sempre revivendo esse cenário. É como se muitas vezes esse cenário que demora para ser resolvido, hoje, para você ter uma ideia, uma separação judicial pode demorar de alguns meses até mesmo anos. E aí o que acontece? Mesmo essa leoa tendo consciência de que não quer mais ficar com esse ex, mesmo assim, ela vem com toda essa carga, com todas essas feridas e arrasta por isso. É como se na tua mente essa programação, é como se toda essa história fosse sendo revivida dia após dia. E aí, aqui dentro dessa análise dessa leoa aqui, é nítido que a gente tá falando de uma leoa que tá presa na fase número 1 do fim do relacionamento. Se você chegou há pouco tempo aqui, talvez você não saiba, tá? Mas existem 4 fases do fim do relacionamento que precisam ser passadas, que precisam ser curadas para que você consiga chegar realmente a um nível de superação. E aí, ao ler esse depoimento dessa leoa, para mim tá muito claro. Ela é uma leoa que ela realmente está presa na fase número 1 do fim do relacionamento e na fase número 3. A fase número 1, que é a fase da leoa ferida, onde vem todas essas emoções, toda essa carga realmente de mágoa, de ressentimento, de raiva, toda essa situação enrolada. E aí ela fala, né, hoje eu não tenho mais vontade de conhecer outras pessoas, eu realmente não sinto interesse em homem nenhum. Por quê? Porque ela tá já olhando com o olhar da fase 3, só que ela tá bloqueada, ela tá travada emocionalmente. Ainda as feridas da primeira fase não foram realmente saradas. E aqui a gente entra numa análise de milhões, como eu gosto de falar. Essa leoa, quando ela fala que ela não sente vontade de se relacionar, o que tá acontecendo na mente dela? Tá acontecendo que o inconsciente dela, o inconsciente e a mente dela, ela vai ativar um mecanismo de defesa. E agora eu vou explicar. Enquanto essa leoa, ou enquanto você não superar o teu ex, enquanto você realmente não resolver essa questão emocional, falando realmente dessa raiva, você não vai conseguir se abrir para novas possibilidades do amor. Porque o que acontece? A tua mente, ela ativa um mecanismo de defesa e é como se ela expandisse essa questão de raiva, essa questão de crenças, essa questão de realmente o teu inconsciente rodar uma programação onde existe sempre um sinal de alerta ativado. O que é esse sinal de alerta? Significa que os homens só me causam dor de cabeça, os relacionamentos são sempre ruins, os homens realmente vieram pra me fazer sofrer. Porque se eu não tivesse com esse ex agora, talvez eu não estaria passando por toda essa raiva, por todo esse desconforto. E aí a gente precisa começar a entender que enquanto você não ressignificar essa raiva, enquanto você não mudar essa interpretação, essa carga emocional que foi colocada dentro desse relacionamento, a tua mente automaticamente vai repelir. O que acontece? Bom, se eu estou passando por um momento de raiva, se eu estou passando por um momento de desgaste emocional, se eu estou traumatizada, se o meu ex me traumatizou, na tua mente existe um não bem grande. O que isso significa? A tua mente, ela vai colocar um bloqueio, um mecanismo de defesa, como eu falei, para que todos os relacionamentos, para que todas as possibilidades melhores não cheguem até você. Entende que é como se você estivesse andando na contramão? De um lado vem a tua mente com os teus traumas, de um lado vem o teu inconsciente com toda essa carga emocional ruim, e do outro lado você vem tentando muitas vezes abrir possibilidades. Poxa, será que eu realmente não acho ninguém interessante? Será que os homens realmente não estão interessantes? Por que eu não estou conseguindo olhar para outras pessoas? Porque é isso, é como se você andasse contramão. O teu inconsciente, ele vai gerar esse mecanismo de defesa e mesmo você, no fundo, querendo talvez em algum outro momento se abrir para novas possibilidades, você não vai conseguir, porque a tua mente está programando tudo isso. A tua mente está trazendo todas essas informações ruins para cerca de você.
para cerca desse relacionamento, ok? Tá todo mundo conseguindo entender por que essa leoa hoje, ela realmente não consegue ter vontade de conhecer outras pessoas ou se relacionar? Coloca um sim aqui pra mim, por favor. E aí, em outras palavras, se esse trauma, ele não for curado, se, infelizmente, você não conseguir trazer uma ressignificação para tudo isso que você viveu, você infelizmente vai continuar andando em círculos, leoa. Porque essa tua raiva, ela te gera um desconforto. É como se você sempre vivesse intoxicada. Sabe quando acontece de você muitas vezes não conseguir perdoar, você muitas vezes não conseguir esquecer algo de ruim que o outro fez pra você? Você transita pela tua vida como se você tivesse intoxicada, como se em algum momento você tivesse tomado um veneno, uma poção ruim, algo ruim, um sentimento ruim, e você fica com aquele sentimento pairando dentro de você e você não consegue se desintoxicar. Ok? Sim, serve para ambos, tanto para o público masculino quanto para o público feminino. Pode utilizar esse exemplo, essa explicação que eu tô trazendo aqui, tá? E aí, quando você começa a transitar com essa raiva, quando você não consegue limpar esse sentimento tóxico que tá dentro de você, isso vai, de alguma forma, blindar outras possibilidades na tua vida. Por que é tão importante a gente passar por essa cura emocional? Para que a gente consiga extrair todos esses sentimentos ruins que ficaram de um fim de relacionamento para os próximos. Por que muitas vezes você continua atraindo pessoas que te fazem sofrer? Por que muitas vezes você continua sempre presa nos mesmos padrões de relacionamento? Uma explicação muito óbvia, porque de alguma forma as feridas que você passou na tua vida amorosa, seja nos relacionamentos passados, não foram curadas. E aí aquela sementinha do mal, aquela sementinha de sentimentos realmente ruins, ela fica dentro de você e você acaba atraindo de novo isso para tua vida. E aqui a gente entra num próximo nível de profundidade. O teu ex, ele vai continuar desgastando o teu emocional muitas vezes. E aí vocês infelizmente acreditam, né, que porque o problema é o meu ex que me irrita, ele sabe o meu ponto fraco e ele vem e me atinge. O problema é o meu ex porque ele é sarcástico, ele quer realmente fazer coisas pra me machucar, pra me ver realmente no fundo do poço. Só que quando você entende muito mais a fundo sobre a tua carga emocional, quando você consegue realmente descer num nível muito mais profundo de autoconhecimento, você entende que isso não tem a ver com o teu ex necessariamente. Você começa a enxergar como é que tá a tua habilidade emocional. E hoje, quando eu analiso essa leoa aqui, eu vejo que, infelizmente, a habilidade emocional dela, o elástico emocional que ela tem no que diz respeito a esse ex e a essas feridas, ele infelizmente é um elástico emocional que ele tá um tanto quanto atrofiado, digamos assim. Em outras palavras, quando você tem um ex que muitas vezes vai trabalhar no teu emocional para te atingir, quando um ex realmente vai querer tirar o teu senso de juízo, realmente vai implicar, realmente vai ter um poder sobre o teu emocional, a gente precisa começar a usar esse nosso elástico de uma forma muito mais assertiva. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento em que você começa a exercitar o teu autoconhecimento, a partir do momento que você começa a ressignificar essa raiva, a partir do momento que você começa a trabalhar os teus traumas num nível muito mais profundo no que diz respeito ao teu inconsciente, você vai fazendo com que as ações do teu ex, você vai fazendo com que as coisas, com que o externo por si só vá perdendo força. Porque você começa a exercitar o seu elástico emocional e esse elástico, cada vez mais expandindo, vai fazer com que você se sinta menos vulnerável ao ataque dos outros, ao ataque do teu ex. Faz sentido isso aqui pra vocês? E aí, a gente precisa começar essa blindagem emocional. E aí, dentro desse contexto,
a gente não vai conseguir fazer uma blindagem emocional se a gente ainda estiver carregado de feridas emocionais. A gente não vai conseguir fazer uma blindagem bem feita se em nenhum momento você para ressignificar. E quando eu falo parar e ressignificar, é justamente você trazer uma interpretação muito mais profunda, você trazer um nível de consciência muito mais construído no que diz respeito a essas emoções. Porque entende que a partir do momento que você brigou, que você se desgastou, que você se traumatizou, você colocou para esse fim de relacionamento e para essa pessoa uma carga muito ruim. Ou seja, você precisa descer um pouco mais na tua profundidade, no teu autoconhecimento e tirar essa carga ruim. Tirar realmente esse olhar de dor, esse olhar de raiva e começar a neutralizar cenários. Só que enquanto você continuar escassa, enquanto você continuar presa nos teus próprios comportamentos, movidos pelo teu ego, movidos pelo teu mecanismo de defesa, movidos realmente por uma blindagem emocional totalmente desequilibrada, você vai continuar revivendo esses ciclos. Você vai continuar realmente mastigando essa dor. Então, a blindagem que você precisa fazer é dessa forma. E aí, a partir do momento que tu começa a subir muito mais na tua escada do autoconhecimento, a partir do momento que você começa a tirar toda essa carga ruim que ficou no teu inconsciente, o teu ex, você tava aqui com o teu ex, guerreando aqui, ó, tá? Você tava aqui, batendo cabeça, brigando, se desgastando emocionalmente. A partir do momento que você começa a subir nessa escada, nesse degrau de autoconhecimento e de avanço emocional, o teu ex que estava aqui começa a parar de te atingir e cada vez menos as coisas que ele faz vão te gerar menos importância. Cada vez as coisas vão perdendo força e aí você consegue sair desse cenário que tá a outra pessoa aqui. É basicamente isso. Entende que se os dois estão aqui brigando, os dois estão aqui discutindo, os dois estão se desgastando emocionalmente, como é o caso dessa Leo aqui, a partir do momento que tu começa a te afastar, essa pessoa aqui não tem mais com quem brigar, essa pessoa aqui não tem mais com quem atingir, é ação e reação. E essa reação que antes vinha da tua parte vai deixar de existir e, consequentemente, o outro também vai parar de ter essas mesmas atitudes, porque na cabeça do teu ex não faz mais sentido. Deu pra entender? Espero que sim, que tenha ficado clara essa questão. E aí, a gente começa a falar de um segundo ponto. O segundo ponto que eu quero falar pra vocês, como eu falei antes, é sobre as 4 fases do fim do relacionamento. Eu reforcei antes e falei, enquanto você não passar pela fase número 1, você não vai conseguir se destravar pro amor. Por quê? Existem 4 fases e todas essas 4 fases, elas estão diretamente relacionadas. Esses dias eu postei um conteúdo aqui falando sobre as 4 fases e muitas de vocês comentaram: ai, Andressa, eu sinto que eu tô com feridas da fase número 1 do fim do relacionamento e eu sinto que eu tô feridas com a fase, características lá da fase número 3 do fim do relacionamento. E isso acontece porque enquanto você não mexer inconscientemente nas feridas da fase número 1, enquanto você não ressignificar, seja raiva, seja a dor da traição, seja a dependência emocional, seja a ferida da culpa, seja o perdão, entre tantas outras, você não vai conseguir chegar, muito menos na fase 2, muito menos na fase 3, que é se destravar emocionalmente para conseguir construir um novo relacionamento ou muitas vezes viver bem contigo mesma, tá? E aí a gente precisa entender que existe um processo de reconstrução inconsciente. E aqui muitas vezes vocês falam: ai, Andressa, e como é que eu faço isso? E como é que eu consigo fazer isso? E claro, gente, eu preciso ser muito sincera com vocês. Aqui, o tempo que eu tenho com vocês, o contato que eu tenho com vocês, ele é realmente restrito e limitado. Porque eu não posso chegar aqui e passar um exercício de inconsciente, porque seria antiético da minha parte, sem ter um acompanhamento com você. E claro, isso tudo que eu falo aqui, esses níveis de profundidade, de inconsciente, de feridas emocionais, tudo isso eu falo dentro do PDL, que é o meu programa de superação, tá?
que no momento, infelizmente, está com as vagas encerradas, mas se você quer fazer parte da próxima turma do PDL, depois você vai ali no link da bio, coloca o seu nome, preenche os seus dados, porque lá sim acontece todo esse processo de cura inconsciente, tá? Vamos para nossa próxima análise do dia. Ficou claro aqui? Alguma dúvida? Fez sentido essa primeira análise para vocês? Coloca aqui nos comentários se fez sentido. Segunda análise do dia. Eu me sinto inferior a ele, só consigo pensar nele feliz com outra pessoa e isso tem me destruído por dentro, me paralisando. Quem mais está se sentindo inferior? Quem mais está sofrendo por ver o ex com outra pessoa? Coloca aqui nos comentários, porque essa eu sei que é uma dor extremamente latente. Essa é uma dor que muitas de vocês sofrem, que atinge a autoestima, que atinge a autoconfiança de vocês. Compartilha aqui comigo nos comentários, por favor. Não me recuperei ainda da minha gripe 100%, mas vamos lá. Gente, quando você, depois desse fim de relacionamento, cultiva sentimentos de inferioridade, quando você, depois desse fim de relacionamento, sofre ao ver o teu ex com uma outra pessoa, a gente começa a entender que existe uma régua mental. Fica atenta a essa palavra, tá? O que é essa régua mental? O que eu quero dizer com isso? Quando você conheceu o teu ex, você colocou nele uma interpretação. Você fez um julgamento. Você armazenou essa informação sobre essa pessoa. E aí, é como se você estivesse elencando pontos. Vamos lá. Você deu pontos pro teu ex no que diz respeito à aparência. Você deu pontos para ele, você julgou a vida dele num cenário mais elevado. Você olhou para a carreira que ele tinha, você ancorou o status financeiro dele, você ancorou o conhecimento, você deu uma pontuação para inteligência. E aí é como se você tivesse pontuado vários critérios sobre o teu ex, tá? E inconscientemente, quando você foi fazendo essas avaliações, quando você foi realmente olhando para ele, para a vida dele, para o cenário que ele tinha, você foi colocando vários aspectos e inconscientemente você colocou ele num nível, em determinado nível. E você colocou um comparativo. Poxa, ele tem isso, eu não tenho. Ah, ele tem esses bens, eu ainda não tenho. O estilo de vida dele é assim, o meu é assado, o meu é inferior. E aí você colocou um critério nele. Você deu uma nota dele. Vamos dizer que o teu ex você deu uma nota 10. Só que quando você olha para esse pilar, quando você olha para essa pessoa, você também se dá uma nota. Porque você começa a se colocar para baixo muitas e muitas vezes. E aí você já instalou o primeiro ponto. Você é inferior ao teu ex. E aí, quando você está dentro dessa relação, quando você constrói essa relação, é como se você se sentisse pertencente àquele meio. Como essa pessoa está do teu lado, como esse ex está contigo naquele relacionamento, é como se você tivesse comprado um bem de luxo, é como se você tivesse ancorado de alguma forma que você está ostentando. Ou seja, o que eu gostaria de ter, eu não tenho por mim mesmo, mas eu tenho uma pessoa que me supre esse status social, que me supre essa ostentação de valor sobre vida, sobre tudo que você não tem. Ficou claro esse ponto? É como se você, de certa forma, tivesse comprado alguma coisa que fizesse você se sentir superior. É esse o cenário que você instala junto com o teu ex. E aí, você, com o teu ego muitas vezes infantil, com o teu ego primitivo, começa a ostentar. Ostentar algo que não faz parte de você. Você começa a ostentar uma pessoa junto com você. Tipo, poxa, olha aqui quem eu conquistei. Olha o meu namorado. Esses dias até uma leoa colocou assim, né? Poxa, eu tenho medo de não encontrar alguém que seja financeiramente bem resolvido ou tão bonito quanto. Entende como isso tem a ver sobre as coisas que você não sustenta dentro de si e sobre os critérios que você coloca na mão do outro?
E aí vem esse teu orgulho, esse teu ego, muitas vezes infantil, querendo mostrar como se você tivesse exibindo um presente, como se você tivesse exibindo uma marca que você queria muito consumir e não consegue. E aí, o que acontece? Inconscientemente, é como se você fosse realmente ancorando o teu senso de valor nessa pessoa. É como se você, muitas vezes, subisse num nível muito mais elevado só pelo fato de ter essa pessoa na tua vida. E isso vocês fazem muitas vezes sem perceber. E aí, o que acontece? Análise de milhões aqui. É como se... Depois desse fim de relacionamento, como você ancorou uma percepção muito além sobre esse ex e você se viu sempre abaixo, é tipo assim, o meu ex está aqui, essa pessoa está aqui. Bom, eu não sou tudo isso. O meu ex, eu dei um senso de valor muito maior, mas o meu ex está comigo, então eu vou subir nessa escala de nível, de valor, tá? E aí, a partir do momento que o teu ex, ele começa a se relacionar com uma outra pessoa, ele sobe mais ainda o nível dele, você que estava aqui se sente inferior, porque ele passa a não existir mais dentro da tua vida. E aí, tudo aquilo que você ancorou sobre você dentro desse relacionamento e ao estar com essa pessoa, acaba caindo por terra. Deu para entender como é que se construiu esse jogo de superioridade e de inferioridade nesse senso de valor com o teu ex? Coloca aqui nos comentários se você conseguiu captar. E aí, como esse ex, ele começa a se relacionar com outra pessoa, como esse relacionamento acaba, é como se você fosse uma Zé Ninguém na vida. Mas a gente precisa entender que qual que foi a origem disso, qual que foi o problema disso, como isso veio acontecer na minha vida. O que acontece é que, no que diz respeito à tua autopercepção, no que diz respeito à tua autoimagem, você não consegue se ancorar sozinha. Você não consegue se sustentar sozinha no teu estilo de vida. E quando eu falo estilo de vida, é você ter uma vida que seja interessante no aspecto de cuidado, de saúde, de lazer, de carreira, de ter realmente uma vida que realmente te complete, onde você se enxergue feliz e tenha realmente um cenário muito bem construído. E aí é como se você dependesse do outro para você se sentir bem, para você ter o teu senso de valor muito bem construído na tua mente. Ou seja, você começa a colocar crenças limitantes sobre você, que a tua vida não faz sentido, que você não tem algo que realmente te agregue, que o teu emprego é ruim, que os teus amigos são ruins, ou às vezes você nem tem uma vida social, que você precisa realmente dessa pessoa para as coisas serem bonitas, para as coisas serem agradáveis, para a tua vida realmente andar para frente. E aí a gente começa a olhar muito mais sobre os teus dodóis internos, sobre as coisas que muitas vezes você deixa de cuidar e você coloca sobre responsabilidade do externo, sobre responsabilidade do teu ex, por exemplo. Em outras palavras, o que está acontecendo com essa leoa aqui é que o ex, infelizmente, media o senso de valor dela. O ex realmente representava quem ela é. E a presença dele nesse relacionamento, a ausência dele, significa que eu tinha valor. E como eu não tenho mais ele, eu perco o meu valor. Enquanto você, leoa, não colocar o teu senso de valor na tua mãozinha, enquanto você não estabelecer o teu senso de valor sobre você internamente, você sempre vai precisar depender do externo, depender das tuas amizades, depender muitas vezes da tua família, depender dos teus amigos para você se sentir bem, para você ser reconhecida e validada. Quando esse fim de relacionamento acontece, você se perde. É como se o teu valor, ele realmente parasse de existir. E daí, um ponto que eu recebo muito no que diz respeito aos depoimentos de vocês é assim: ah, Andressa, eu tô me sentindo péssima, eu tô me sentindo um lixo, eu tô me sentindo a pior mulher do mundo, eu tô me sentindo feia, eu não tô mais gostando da minha aparência. É como se
nada mais tivesse importância para ti a não ser estar com aquela pessoa. É como se o teu ex tivesse te roubado de ti mesma. Entende o que eu quero falar? Faz sentido isso para vocês? E aí não vem só a dor da rejeição, não vem só a dor de se sentir trocada ou traída. Vem a dor de você se conectar com você mesmo e você não se reconhecer, você se achar um nada. Entende? O quanto muitas vezes você ancora inconscientemente que você precisa do teu ex para ser alguém na vida. Infelizmente, a nossa sociedade acaba colocando um senso de importância, acaba muitas vezes a gente nos colocando, e nós nos colocamos muitas vezes nessa situação onde se eu não tenho um relacionamento, eu não sou uma mulher feliz. Se eu não tenho um relacionamento, eu vou ser aquela mulher frustrada ao longo da minha vida inteira. Se eu não tenho um relacionamento, se eu não consigo construir um relacionamento, eu não posso ter filhos. Eu vou ser aquela pessoa solteirona o resto da vida. E é isso que acontece. Muitas vezes vocês começam a medir o teu senso de valor sobre o relacionamento que vocês estão dentro. E aí, quando isso não acontece, infelizmente, você acaba se frustrando, você acaba se julgando, você acaba entrando nesses rótulos muitas vezes infelizes que te deixam cada vez mais insegura a respeito de você mesma, ok? Faz sentido isso pra vocês? Vocês conseguiram entender? O caminho, ele é muito simples, ele chega a ser um tanto quanto óbvio, mas infelizmente, nem o óbvio muitas vezes não é feito por vocês mesmas. A verdade é que enquanto você não busca se reconhecer, enquanto você não busca viver a tua vida por ti mesma, pelas tuas próprias pernas, você começa a ficar refém de ti mesma, sabe? É como se você travasse a tua vida porque você não se enxerga como uma mulher segura, você não se enxerga como uma mulher capaz de reconstruir, seja as tuas metas, os teus sonhos. É como se você mesma não se enxergasse. E aqui, se você parar para analisar um pouco mais a fundo, Leoa, se você que me mandou esse depoimento aqui parar para analisar um pouquinho mais a fundo, tirar uma hora do teu dia e começar a te analisar, você vai ver que, infelizmente, a verdade, por mais cruel que ela seja, é que em algum momento você não se enxergava. Você, por si só, acabava se colocando em segundo plano. Você, muitas vezes, começava a ter um baixo nível de consciência sobre você, sobre o teu conhecimento, sobre as coisas e sobre realmente quem você é. A gente precisa começar a entender que muitas vezes você hoje se sente inferior, você hoje colocou um padrão muito mais elevado nesse ex, porque você adotou essa postura frente ao teu ex. E que esse caminho, ele precisa ser reconstruído por você mesma. Afinal de contas, quem é você sem o teu ex? Quem era você antes desse relacionamento? Só que a verdade é que muitas vezes vocês nem sabem. Quantas e quantas vezes vocês entram em relacionamentos que vocês nem têm noção por que vocês caíram dentro deles. Nem vocês entendem. E isso demonstra o quanto vocês não estão conectadas com a essência de vocês, com a realidade de vocês. Muitas vezes vocês acabam vivendo em sombra. O problema, infelizmente, é que muitas mulheres vivem em sombra dentro de relacionamentos. Vivem em sombra da sua própria vida. São mulheres que são sombra da sua família, são mulheres que são sombra do seu círculo de amizade, são mulheres que são sombra do seu trabalho, são mulheres que são sombra dos seus filhos. E nunca na vida largaram esse papel de sombra. E quando acaba esse relacionamento, continuam vivendo esse papel de sombra agora desse ex. Vivendo esse papel de sombra agora sobre essa mulher que esse ex está hoje. E aí vocês nunca conseguem sair desse papel e entrar na tua própria vida.
Vocês vivem transitando de um papel de sombra para o outro, porque vocês nunca tiveram voz, vocês nunca tiveram desejo, vocês nunca tiveram ousadia, vocês nunca tiveram coragem, vocês nunca puderam dar um passo em direção aos objetivos de vocês e vocês sempre viveram como sombras da vida de vocês. E aí, acreditavam, infelizmente, que esse relacionamento era o que sustentava a vida. Acreditavam que esse relacionamento era aquilo que te preenchia. Existem, infelizmente, muitas mulheres que acreditam nisso. Que acreditam que o único sentido da vida era ter essa pessoa do lado. E aí, quando tudo se desfaz, quando esse castelo desaba, o que sobra de você? Aí você cai em si e percebe que de fato não sobra nada, porque vocês não foram nadas. Vocês viveram nas costas, na sombra da vida dos outros. E aí vocês ficam muitas vezes presas a relacionamentos falidos, vocês ficam presas muitas vezes com medo, vocês entram em relacionamentos que não fazem sentido para não ficar conectadas à vida de vocês, para simplesmente habitar um outro papel de sombra, porque isso é mais confortável para vocês. Vocês ficaram tanto tempo sem voz, sem decisão, sem realmente saber o que é viver, que é muito mais fácil você ficar como sombra da vida de outra pessoa. Enquanto você realmente não buscar viver a tua felicidade, enquanto você realmente não buscar essa vida que ela é tua, Leoa, você infelizmente não vai aprender o que é viver. Você infelizmente vai ficar entrando em novos relacionamentos fracassados. Você infelizmente vai continuar alimentando o teu senso de inferioridade. Você vai continuar presa nessas migalhas de amor. Você vai continuar aceitando menos do que você merece. E você vai continuar colocando outras pessoas num nível muito mais superior do que você. Porque afinal de contas, quem é você? Parou pra pensar sobre isso? Será que eu realmente vivi nesses anos da minha vida? Ou será que eu realmente só transitei como sombra das pessoas do meu entorno? Para pra pensar um pouquinho sobre isso. Eu encerro essa nossa live com essa reflexão. O caminho que você precisa fazer, Leo, é se encontrar. Enquanto você não se encontrar na sua vida, você vai continuar transitando aí dessa forma. Um fantasma ambulante, uma sombra que vive só de luz da vida dos outros, porque da tua que não é. Tá bom, minhas leoas? Espero que esse nosso Socorro Leoa tenha feito sentido pra vocês. A Lei tá perguntando se essa live fica salva. Sim, tá aqui no perfil, vou colocar agora na sequência. Espero que vocês assistam e reassistam pra vocês realmente acordarem, porque realmente faz sentido na vida de vocês. Vamos realmente resgatar esse protagonismo e parar de viver de sombra, que ninguém merece isso, né, gente? Tá bom, minhas leoas? Um grande beijo, até, e é isso.